Importância da artropatia hemofílica. Já foi falado um pouco sobre isso, mas eu vou ressaltar que, além da frequência da artropatia hemofílica, ela é uma doença, além da frequência desse problema na hemofilia, é que ela acomete o paciente na infância. Então, isso é prioritário para a gente. E, por isso, merece a atenção de toda a equipe de hemofilia. O que eu queria ressaltar nessa apresentação algumas questões da fisiopatologia da artropatia hemofílica, em que ela vai começar por uma sequência de sangramentos repetidos. Isso a gente vai falar nos outros slides também, mas eu gostaria de que essas imagens a seguir do filme e as imagens que eu vou mostrar estivessem nas mentes de todos vocês, tanto pacientes como tratadores, porque a gente tende a caminhar mais tranquilamente nas áreas em que a gente domina, que é da nossa expertise, né? Os hematologistas dentro da hematologia, os ortopedistas na ortopedia e assim por diante. Mas a artropatia hemofílica, como ela, pela frequência dela na população de pacientes com hemofilia grave, né, ela merece que todos nós, independente de sermos ortopedistas ou fisiatras ou fisioterapeutas, nós precisamos nos apoderar desse conhecimento e introjetá-lo. Então, aqui a gente vê as estruturas dos ossos. Essa estrutura em amarelo é representada a sinóvia, aqui a cartilagem, os meniscos. Essa estrutura, então, vocês podem ver que ela é um líquido translúcido, um pouco amarelado, e não tem sangue. No paciente que tem uma coagulopatia grave, como a hemofilia, o sangramento dentro do espaço articular vai levar a uma sequência de eventos bastante destrutivos. Eu quero ressaltar a capacidade de um sangramento causar a ativação de citocinas derivadas dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos, desculpe, liberando produtos, principalmente o ferro, e que esses produtos vão causar, então, a destruição de toda a estrutura da articulação. Tem como passar um pouquinho mais? Acelerar um pouquinho? Isso, mais ou menos aí. Isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. A sinovite, esse é um tecido que se forma de forma anormal, neovascularizado, neoformado na superfície articular, na sinóvia. Então, aquela sinóvia que era bem lisinha, com líquido amarelado, translúcido, agora se tornou hipertrófica e vascularizada, mas muito friável. O que é friável? A qualquer movimento, ela rebenta, né? E causa novos sangramentos. Essa estrutura toda da cartilagem, dos ossos, cistos ósseos e sinovite ocorrem concomitantemente com a destruição da cartilagem e de toda a estrutura, meniscos, e toda a estrutura intraarticular, vai causar uma deficiência física, dificuldades de locomoção e um prejuízo social muito importante, tanto para a pessoa como para todo o entorno, para a família. Pode passar e vamos seguir na apresentação, mas eu queria mostrar a importância da gente entender que a artropatia,
o surgimento depende do número de sangramentos que a pessoa tem numa articulação. Ou seja, num tratamento em demanda, espera-se 20 a 50 sangramentos por ano, e artropatia ao início da infância. Isso é o quadro que nós temos, então, antes da profilaxia primária. Aqui nós estamos falando de profilaxia primária. O tratamento que nós tínhamos antes de 2012, né, porque a profilaxia primária foi em novembro de 2011, embora alguns centros fizessem antes a profilaxia, mas oficialmente no Brasil em 2012, ou seja, toda essa população que era tratada em demanda, esperado que tivesse 20 a 50 sangramentos por ano e artropatia no início da infância. E com a profilaxia, o que acontece? As pessoas ficam livres de artropatia por 10, 20 ou mais anos de vida, ou seja, não é 100% das pessoas que estão em profilaxia primária que vão estar ao longo da vida inteira livres de artropatia. Isso é muito importante. Até porque 7% dos pacientes em profilaxia, segundo o estudo da Marilyn Mankell Johnson, se a gente analisa esses pacientes em profilaxia com ressonância magnética, 7% deles vão ter presença de alterações na ressonância magnética. Projetado isso em um tratamento feito ao longo da vida, em torno de 30 a 40 anos, a maior parte dos pacientes com hemofilia terão artropatia em alguma articulação. Isso nós estamos falando do mundo desenvolvido, não é países que não têm tratamento, não. Tá? Isso é uma literatura de um autor alemão, 2015, Oldenburg. Opa, desculpa. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para a importância do número de sangramentos articulares frente à atividade do fator de coagulação que o indivíduo tem. De forma que existe, dependendo da forma com que você faça a profilaxia, pessoal, isso é muito importante. É muito importante para a equipe multidisciplinar e é importante para vocês, pacientes, também. Entender como funciona a meia-vida, a ação do fator de coagulação e a meia-vida dele. Não quer dizer se você toma segunda, quarta e sexta o fator e você, no final de semana, vai para a balada, vai andar de bicicleta, fazer tudo que você não faz ao longo da semana, ou a criança que justamente ao longo da semana tem uma vida mais tranquila e final de semana vai jogar futebol. Ele vai ter um período, se ele toma segunda, quarta e sexta, vai ter um período em que ele está descoberto pelo fator. Então, isso é importantíssimo. Eu não vou falar de farmacocinética enquanto exame laboratorial que pode ser feito. Você pode colher as amostras e ver como se comporta esse paciente na vida real. Mesmo sem o exame de farmacocinética, basta a gente usar o conhecimento técnico e o conhecimento do indivíduo, do paciente que a gente está tratando, para entender que, se o paciente tem uma atividade maior no final de semana, por exemplo, e ele é descoberto de fator, é claro que ele vai ter uma propensão a sangramento. Essa é uma figura bastante conhecida da evolução da artropatia hemofílica, como se fossem estágios progressivos assim. Inclusive, a classificação de Arnold Hilgartner, vai ser falada a parte de imagem pela doutora Ananda, é importantíssimo para a gente, clínico, e para vocês, pacientes,
entender o seguinte, que esses processos são simultâneos, ou seja, o fato dele ter tido uma única hemartrose, ou duas ou três, estar num processo ainda sem visivelmente acometimento das outras estruturas, não quer dizer que, do ponto de vista microscópico e molecular, não esteja essa articulação sofrendo todos os danos. Você pode ter, e a gente vai mostrar aqui, situações em que você tem um estágio como esse, mas com, por exemplo, sinovite. Por quê? Porque a presença de sangue dentro da articulação e depósitos de hemosiderina, levando à proliferação de sinoviócitos, citocinas pró-inflamatórias, radicais livres, vai levar também à apoptose dos condrócitos. O que significa a apoptose dos condrócitos? A apoptose é a morte programada. A célula ela é programada por algum mecanismo agressor, programada para morrer. Ela está viva, mas ela vai morrer dentro em breve. Condrócitos são células da cartilagem, ou seja, a gente não pode garantir que precisa esperar 3 hemartroses para reavaliar a conduta. Às vezes, uma única hemartrose ou mesmo hemartroses subclínicas podem deflagrar esse processo. Dentro de uma semana, depois de um sangramento articular, o sangue é reabsorvido, caso a quantidade não supere a capacidade de absorção da sinóvia, gente. Teve uma hemartrose, mas ela é muito volumosa, não é segurança de que a articulação vai voltar ao normal depois. Depende da capacidade, a capacidade de absorção desse sangue todo. E em apenas 4 a 7 dias, você já tem proliferação das células da sinovial. Aqui está uma célula sinovial cheia de ferro. Aquele sistema que a gente viu no vídeo. Então, isso aqui é uma sinovite. Quando existe a sinovite crônica, a sinóvia sobrecarregada de sangue não é mais transitória. Não é mais transitória. Ela já não consegue produzir um líquido articular adequado e ela é friável, rompe, porque tem vasos anormais, neoformados. Vamos falar do diagnóstico clínico da sinovite. Às vezes, você tem uma sobreposição de sintomas e a diferenciação entre hemartrose e sinovite é difícil. Lembra Shirley, pessoal da fisioterapia Camila, o HJHS, que tem um edema fofo, edema assim, edema assado. Esses sintomas, a atrofia muscular, crepitação, sensação tensa, alguns desses sintomas e sinais são sobrepostos. Então, o que vale para a gente é a clínica, o diagnóstico clínico. Há quanto tempo está essa articulação edemaciada dessa maneira? Há quanto tempo você começou com esses sintomas? O volume de sangue, o tamanho dessa sinovite, ou o tamanho dessa hemartrose. Será que é uma hemartrose crônica? Já. Ou você pode ter uma hemartrose aguda em cima de uma sinovite crônica com hemartrose crônica. Ou seja, o que vale é a gente entender essa fisiopatologia e imaginar que o seu paciente que tem sinovite, que começou há poucos meses, lá dentro, os condrócitos dele já entraram em apoptose, certo? Hemartrose, sinovite, hiperplasia sinovial, pinçamento e fragmentação desse pânus aqui, desse tecido, mais hemartroses. Vou falar
um minutinho sobre a nossa equipe multidisciplinar, que é linda, que é muito bacana. Mas, e cada vez tem mais gente nova, né? Até medicina nuclear agora a gente tem na equipe multidisciplinar. Mas, se a gente olha o paciente fragmentado, e a gente não tem uma troca entre os profissionais da equipe multidisciplinar e traz esse paciente para discutir o caso junto com os profissionais para que as propostas de tratamento sejam feitas de forma válida para ele, que é único e que mora num determinado lugar, numa determinada condição. Se não houver um entendimento de toda a equipe sobre aquele indivíduo, a complexidade desse indivíduo, e a gente vai olhá-lo fragmentado, a gente não vai ter sucesso em entender que por trás daquele paciente que tem uma necessidade social, Márcia, tem também lá os condrócitos na cartilagem, lá os condrócitos morrendo, da mesma forma que para o fisiatra, para o hematologista, quando vê aquele paciente, tem que imaginar também que, para a mãe carregar, ele já tem 50 quilos, ela mora na favela e não tem como levar, às vezes, na fisioterapia. Não é? E talvez fosse o caso de buscar uma alternativa viável para aquele indivíduo. Então, eu acredito e pratico a interdisciplinaridade. Eu acho que isso é o que funciona. Nem sempre a linguagem é verbal. Às vezes, a linguagem corporal, a linguagem mais subjetiva do paciente vai conseguir trazer muito mais para a gente. Então, a interdisciplinaridade não é cada um no seu consultório, que é muito mais cômodo, né, gente? A gente ficar na nossa zona de conforto, mas o ideal é que a gente consiga entender esse paciente como um todo e não fragmentado. E uma última mensagem aqui, meu objetivo em trabalhar com hemofilia é que quando a gente vê um paciente com hemartrose, a tolerância seja 0. Tem hemartrose, a gente imagina que, em breve, esses condrócitos vão ser atacados e entrar em apoptose. Então, isso é uma reflexão que eu gostaria assim, muito de deixar para vocês todos, interpretar a questão do paciente e tentar imaginar essa fisiopatologia que está acontecendo naquele momento e que você pode dar uma solução, você pode mudar essa situação. Tolerância 0 para a hemartrose. Tá, gente? Obrigada.